Manaus Previdência, noções de direito previdenciário e legislação municipal. Hoje você vai resolver comigo as 10 primeiras questões do material. Nesta aula, vamos resolver as 10 primeiras questões com comentário. Se quiser continuar treinando depois da aula, há um material de apoio com 250 questões comentadas por R$ 29,90. O link fica na descrição. Questão 1. Enunciado. Um município possui RPPS e instituiu regime de previdência complementar para seus servidores efetivos. Em uma proposta de reorganização, pretende-se, manter mais de uma unidade gestora para grupos distintos de servidores, e, limitar, nos termos constitucionais, o valor das aposentadorias e pensões do RPPS ao teto do RGPS para os servidores submetidos ao regime complementar, e, preservar o caráter contributivo e solidário do RPPS à luz do artigo 40 da Constituição Federal. Assinale a alternativa correta. Alternativa 1. Apenas a medida I é compatível com a Constituição. Alternativa 2. Apenas as medidas I e I são compatíveis com a Constituição. Alternativa 3. Apenas as medidas I e I são compatíveis com a Constituição. Alternativa 4. As 3 medidas são compatíveis com a Constituição. A resposta correta é a alternativa 3. O RPPS deve observar caráter contributivo e solidário e critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A Constituição também determina a existência de unidade gestora única do RPPS em cada ente federativo, ressalvadas as hipóteses constitucionais específicas. Instituído o regime de previdência complementar, é constitucional a limitação dos benefícios do RPPS ao limite máximo do RGPS para os servidores alcançados pelas regras do regime complementar. Por isso, I e I estão corretas, enquanto I contraria a diretriz de unidade gestora. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 2. Enunciado. Durante a análise das contas de um RPPS, constatou-se que recursos previdenciários foram direcionados para uma obra pública sem relação com a administração do regime nem com o pagamento de benefícios previdenciários. Considerando as normas gerais da Lei nº 9.717/1998, qual conclusão é a mais adequada? Alternativa 1. A utilização é válida se houver autorização do chefe do Executivo. Alternativa 2. A utilização é válida se a obra produzir benefício coletivo indireto aos segurados. Alternativa 3. A utilização é incompatível com a vinculação dos recursos do RPPS às finalidades previdenciárias e administrativas legalmente admitidas. Alternativa 4. A utilização é sempre válida quando aprovada pelo Conselho Fiscal. A resposta correta é a alternativa 3. Os recursos previdenciários possuem destinação vinculada. A legislação geral dos RPPS impede que sejam desviados para finalidades estranhas ao pagamento de benefícios e às despesas de organização e funcionamento do regime dentro dos limites normativos. Autorização política ou colegiada não transforma uma despesa estranha ao RPPS em despesa previdenciária legítima. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 3. Enunciado. Na avaliação atuarial anual de um RPPS, o atuário identifica insuficiência futura relevante entre receitas projetadas e obrigações do plano. A administração sustenta que, como há caixa suficiente para pagar os benefícios deste exercício, nenhuma providência estrutural é necessária. Qual afirmação melhor traduz a distinção entre equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial? Alternativa 1. Equilíbrio financeiro e atuarial são sinônimos e se verificam apenas pelo saldo bancário do exercício. Alternativa 2. Equilíbrio financeiro diz respeito, em síntese, à suficiência de recursos no curto prazo, enquanto o atuarial considera a solvência projetada das obrigações ao longo do tempo. Alternativa 3. Equilíbrio atuarial é conceito exclusivamente contábil e não depende de projeções. Alternativa 4. Equilíbrio financeiro só é relevante após esgotadas as reservas atuariais. A resposta correta é a alternativa 2.
O equilíbrio financeiro observa a suficiência de receitas e disponibilidades para honrar obrigações no período, ao passo que o equilíbrio atuarial exige compatibilidade de longo prazo entre o plano de custeio e o conjunto de compromissos futuros. Caixa positivo hoje não elimina um déficit atuarial projetado. A avaliação atuarial serve justamente para revelar desequilíbrios que não aparecem em uma fotografia financeira de curto prazo. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 4. Enunciado. Em processo de pensão por morte, dois requerentes afirmam ser dependentes do mesmo segurado. Um deles possui condição de dependente presumida pela legislação aplicável, o outro precisa demonstrar dependência econômica. Do ponto de vista probatório, qual tratamento é juridicamente mais adequado? Alternativa 1. Exigir idêntico conjunto de provas de ambos, porque toda dependência previdenciária depende de prova econômica. Alternativa 2. Dispensar qualquer prova de vínculo de ambos, porque a morte do segurado basta para gerar pensão. Alternativa 3. Reconhecer que a necessidade e a intensidade da prova variam conforme a categoria de dependente prevista em lei, sem afastar a comprovação dos demais requisitos do benefício. Alternativa 4. Negar o benefício ao dependente presumido se o outro requerente apresentar maior renda. A resposta correta é a alternativa 3. A pensão por morte não decorre apenas do óbito, exige qualidade do instituidor, vínculo do requerente e enquadramento legal. A legislação pode presumir a dependência econômica de certas classes e exigir comprovação em outras. Isso altera o ônus probatório, mas não dispensa a verificação dos demais requisitos legais. Renda comparativamente maior ou menor, isoladamente, não redefine a ordem legal de dependentes. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 5. Enunciado. Após a Lei Municipal nº 3.605/2025, um parecer interno descreveu a Manaus Previdência como órgão da administração direta sem personalidade jurídica própria. Essa descrição está correta? Alternativa 1. Sim, porque a unidade gestora de RPPS necessariamente integra a administração direta. Alternativa 2. Sim, mas apenas para fins orçamentários. Alternativa 3. Não, a Manaus Previdência é a autarquia da administração pública municipal indireta, com personalidade jurídica de direito público e autonomias definidas em lei. Alternativa 4. Não, porque a Manaus Previdência é empresa pública municipal. A resposta correta é a alternativa 3. A Lei nº 3.605/2025 reestruturou a entidade gestora única do RPPS municipal e qualificou a Manaus Previdência como autarquia integrante da administração pública municipal indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. A lei também lhe atribui a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Estas são as 10 primeiras questões do material completo com 250 questões comentadas. Se quiser continuar treinando depois da aula, há um material de apoio com 250 questões comentadas por R$ 29,90. O link fica na descrição. Questão 6. Enunciado. Em procedimento administrativo que pode resultar em sanção, a autoridade pretende decidir sem permitir produção de provas nem recurso, alegando eficiência. Segundo a Lei Municipal nº 1997/2015, assinale a alternativa correta. Alternativa 1. A eficiência autoriza a supressão de defesa sempre que a administração considere o fato evidente. Alternativa 2. A garantia de comunicação, razões finais, produção de provas e recurso integra as diretrizes do processo em situações de litígio e processos sancionatórios, não podendo ser afastada por mera conveniência administrativa. Alternativa 3. O contraditório só se aplica a processos judiciais. Alternativa 4. A administração pode suprimir todas as garantias se não houver cobrança de taxa processual. A resposta correta é a alternativa 2.
A Lei nº 1997/2015 estabelece normas gerais do processo administrativo municipal voltadas à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Entre suas diretrizes está a garantia de comunicação, razões finais, produção de provas e interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Eficiência não significa eliminação do devido processo. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 7. Enunciado. Um membro do Comitê de Investimentos participa da análise de aplicação financeira envolvendo instituição com a qual mantém interesse comercial pessoal. À luz do Código de Ética da Manaus Previdência, qual conduta é compatível com o padrão ético exigido? Alternativa 1. Participar normalmente, desde que não revele o vínculo para evitar constrangimento. Alternativa 2. Abster-se de intervir ou participar da deliberação quando houver interesse conflitante com o da Manaus Previdência. Alternativa 3. Participar e votar apenas se o investimento tiver rentabilidade superior à meta atuarial. Alternativa 4. Delegar informalmente o voto a outro membro, permanecendo na discussão e influenciando o resultado. A resposta correta é a alternativa 2. O Código de Ética trata expressamente de conflitos de interesses envolvendo diretoria, conselhos e comitê de investimentos. Havendo interesse pessoal conflitante com o da Manaus Previdência, a atuação no assunto deve ser evitada. A boa rentabilidade esperada não elimina o conflito, e a influência indireta sobre a decisão também compromete a imparcialidade. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 8. Enunciado. Considere a relação entre RPPS e regime de previdência complementar no município de Manaus. A Lei Municipal nº 2759/2021 tem como objeto principal, alternativa 1, extinguir o RPPS municipal e transferir todos os servidores ao RGPS. Alternativa 2, instituir o regime de previdência complementar no âmbito do município de Manaus. Alternativa 3, criar exclusivamente um fundo de saúde para aposentados. Alternativa 4, disciplinar apenas o processo administrativo previdenciário. A resposta correta é a alternativa 2. A Lei Municipal nº 2759/2021 instituiu o regime de previdência complementar no âmbito do município de Manaus. Trata-se de instrumento distinto do RPPS, o regime complementar não extingue o regime próprio, mas se articula com ele segundo as regras constitucionais e legais aplicáveis aos servidores alcançados. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Questão 9. Enunciado. De acordo com a Lei Municipal nº 1118/1971, que institui o regime jurídico dos servidores do município de Manaus, qual conceito está corretamente associado ao Estatuto? Alternativa 1. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Alternativa 2. Cargo público é qualquer atividade voluntária prestada ao município. Alternativa 3. Carreira é sinônimo de órgão público. Alternativa 4. Quadro é apenas a relação anual de aposentados. A resposta correta é a alternativa 1. O Estatuto define funcionário como a pessoa legalmente investida em cargo público e cargo público como o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário. Também trabalha conceitos como carreira e quadro. A questão exige atenção às definições legais, que são frequentemente cobradas de forma literal. Guarde o fundamento central e vamos para a próxima questão. Última questão desta aula. Um aposentado municipal deixa de realizar o recadastramento anual exigido pela legislação previdenciária de Manaus no prazo correspondente ao seu mês de nascimento. Qual consequência administrativa vem sendo expressamente associada pela Manaus Previdência à regra instituída pela Lei Complementar nº 27/2025? Primeira opção, conversão automática da aposentadoria em pensão. Segunda opção, suspensão do pagamento do benefício até a regularização, observadas as regras administrativas aplicáveis. Terceira opção, perda definitiva do benefício, sem possibilidade de regularização.
Quarta opção, transferência compulsória para o RGPS. Neste caso, marque a alternativa 2. O ponto decisivo está aqui. A Manaus Previdência informa que o recadastramento anual de aposentados e pensionistas é obrigatório e que a falta de recadastramento pode acarretar suspensão do pagamento do benefício. Suspensão não se confunde com cessação definitiva. A finalidade é manter a base cadastral atualizada e a regularidade do pagamento. Com isso, fechamos as 10 questões desta aula. Você concluiu as 10 primeiras questões. Se quiser continuar treinando depois da aula, há um material de apoio com 250 questões comentadas por R$ 29,90. O link fica na descrição.